Lá em cima, no casarão, a gente tinha um grupo de atores que distribuía vela para todo o público, né? E essa vela tinha aquele protetor, né, para ficar acesa sempre contra o vento. E o público vinha por esse caminho. E, enfim, vinha andando. Aí o público se espalhava aqui, porque ali no início do lago, no meio do lago tinha uma capelinha, e tinha um barco perto, com o pai da terceira margem, né? Quando o público chegava, esse barco ele começava a remar e ia se afastando. O narrador ficava também uma plataformazinha que tinha ali dentro do lago mesmo. E o público espalhava todo por aqui, até ficava gente até lá aquele final. E aqui começava a terceira margem do rio. Quando ele ia narrando, o barco ia se afastando e quando no finalzinho da narrativa dele, o barco sumia por lá. E ele então tomava esse caminho e o público vinha vindo atrás. Entrava por meio do mato, todo mundo com as velas acesas, entrava por aqui mesmo. E aí começava, na verdade, uma procissão, porque quando estava acabando a narração do Terceira Margem, vinha uma procissão de lá, atravessava por aqui, conduzia o público para esse novo espaço, mato adentro, né? Nós íamos por aqui cantando, tinha uma música que era bastante orequiable, quer dizer, pegava fácil, né? E o público mineiro, como estava muito acostumado à procissão, acabava cantando junto, né? O público variava muito, quer dizer, nós tivemos aqui um mês e meio de temporada, nunca nós tivemos menos de 400 pessoas. Mas tinha dia que tinha mais de 1000 pessoas. Bom, o percurso era esse. Isso à noite iluminado vela fica muito bonito, muito misterioso, né? De dia já é um deslumbre. A luz de lá, mais ou menos nessa altura aqui, acendia então as luzes do anfiteatro, né? Que lá já estavam alguns atores que queriam fazer, aqui era a Terceira Margem, lá era Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. A história de Soroco, não sei se vocês sabem, é a história de um rapaz muito amado na cidade, mas a mãe dele e a filha enlouqueceram. E ele ia colocar no trem para ir a Barbacena, que na época tinha um asilo de loucos muito famoso no Brasil inteiro, né? E é bonito porque a cidade inteira segue esse rapaz, o Soroco, para fazer a despedida da mãe e da filha. E a mãe sempre repete uma coisa, uma melodia, e ele no final, quando o trem vai se afastando, ele começa a cantar essa melodia. E é bonito que a cidade inteira começa a cantar com ele, de solidariedade a ele, né? E o que acontecia de lindo aqui é que o público todo começava a cantar junto. Então era muito emocionante. Mas quando começava essa música, eles iam se afastando, quer dizer, eles iam se afastando puxando um trenzinho bem pequenino, que figurava o trem de verdade, né? Ele ia me arrastando e a mãe, enquanto estava fazendo isso, a mãe tricotava. E esse trenzinho passava por cima do tricô da mãe que ocupava esse espaço inteiro, né? Aí a luz apagava. E quando a luz aqui apagava, acendiam as luzes em vários pontos do parque. Ali, onde está aquele balanço, tinha um tablado onde se passava a Minas de Lá. Lá, na frente, bem na frente da casa, se passava Famigerado. Dentro da casa tinham 2 cômodos, que ao ver daqui não se via, e naquele outro espaço lá, a lateral, havia os Irmãos Dagobert. E o público saía correndo, porque percebia que os espetáculos eram simultâneos. Então o público saía correndo para pegar lugar nos 3 espaços diferentes. Durante a Minas de Lá,
que era todo musicado, eram sorteadas senhas para ver dois espetáculos, dois contos. Um conto chamava-se Nenhum Nenhuma e outro Espelho. O Nenhum Nenhuma era visto só por 10 pessoas, não importava quantas pessoas existiam. 10 senhas eram distribuídas, eles repetiam durante a noite 5 vezes, porque o Nenhuma só entrava para ver um casal de cada vez, tinha que ser um casal. Não precisa ser necessariamente um casal formal, pode ser você e ela, que não tinha nada a ver, você nada a ver com ela, mas enfim, era o sorteio, eram 5 homens sorteados e 5 mulheres. Então, entrava um casal de cada vez. Aí aconteceu Nenhuma, que é uma história de amor muito delicado, muito sutil. E no outro espaço eram sorteadas, eram 24 pessoas para ver, também se repetia 5 vezes durante a noite. Então, esse espetáculo era visto de cada vez por 60 pessoas só. E depois que acabava o espetáculo, quando acabava a última vez que era contado Nenhuma, que acabava um pouquinho depois do Espelho, o público todo já estava em outro espaço, o resto do público todo estava em outro espaço, ali dentro daquele galpão, daquela construção, onde havia um conto chamado Os Irmãos Dagobert, que na verdade é o velório de 3 valentes da cidade, que atemorizavam a cidade inteira, e 2 desses valentes, aliás, 2 desses valentes não, tinha o chefe deles, o patriarca da família de valentões, tinha sido assassinado por um rapaz, enfim, tímido, modesto, mas que foi obrigado a assassinar o chefão porque o chefão ameaçou cortar a orelha dele. E como todos andavam armados, os meninos de defesa própria acabam matando o chefão. E toda a cidade foi a um velório, porque todos eles, se algum deles faltasse a velório, corria perigo de ser morto pelos valentões restantes, né? Então o que acontecia é o seguinte, esse público daqui e o público dali, do famigerado, acabando os contos, eles iam para lá, porque lá onde se aglomeravam tudo, aí o público todo entrava lá, ficava por de fora, pela janela, alguns ficavam conversando, outros entravam. E quando acabava a última passagem Nenhuma, os 2 atores, que eram um casal também, e o Espelho, quando entrava o último, que acabava, às vezes acabava o Espelho um pouco antes, às vezes acabava o Nenhuma, dependendo. Então o último ator que entrava é que desencadeava a ação dos Irmãos Dagobert, que até então era um velório. Velório onde era servido cachaça, onde as pessoas começavam a conversar falando, os atores falavam mal do defunto, quando os irmãos se aproximavam e começavam a falar bem, e o público entrava nesse jogo. Obviamente ali não dá, dentro do espaço mesmo não dão 1000 pessoas, dão o quê? 200 pessoas. O bonito do conto é que, em verdade, no final, os irmãos do morto se dizem muito aliviados porque tiraram, o rapaz tirou deles o peso, todo mundo está pensando que o rapaz ia ser morto, né? Então é uma série de suspense. Tinha tirado o peso, né, de ter que seguir as ordens do irmão e serem ferozes, malvados. E eles, na verdade, iam aproveitar para ir embora daquela cidade. Então aquilo virava uma festa, então realmente virava uma festa. Aí todo mundo começava a cantar, pular, e os atores se dirigiam lá para um espaço atrás da coisa, onde existia uma festa de lua de mel, típica da roça, né? Então tinha quadrilha e tal, então todo mundo entrava, brincava quadrilha, pulava, enfim. Fazia uma quadrilha, né? De São João, por exemplo, né? Onde tinha um casamento na roça, que era o casamento daqueles duas pessoas. O público participava muito do espetáculo, em todos os níveis, né? Quer dizer, quer emocionalmente com o Soroco, aqui tem uma terceira margem, quer se envolvendo com o preso do Irmão Dagobert, né? Com o trabalho, e quer brincando, dançando, cantando, como na lua de mel, né? Então, o envolvimento público era muito importante. O espetáculo foi feito para isso, né? É um pouco a minha maneira de ver as coisas. Eu vejo teatro assim, teatro não é
na minha opinião, não é feito para só a participação do público, pode estar também como no palco italiano. Estou sentado na cadeira e fico profundamente tocado pelo espetáculo. Então, de alguma maneira, eu estou dentro do espetáculo, né? Mas a ideia também de público estar literalmente dentro como participante, né? Coadjuvante ou não, às vezes como ator principal, é fundamental. Onde você ficava? No meio do público, como sempre. Eu ficava de vela na mão acompanhando, entrando nos lugares. Só não podia entrar nenhum menino no espelho. Mas em algum momento, em algum dia de espetáculo, eu fui ver o Nenhum Nenhuma, durante o espetáculo, eu já tinha visto no ensaio, né? Então eu me sorteei uma senha. Naquele dia, em vez de 10 senhas, foram sorteadas só 9, que uma eu peguei. Aqui tinha um tabuleiro de xadrez, com peças imensas de xadrez, onde o Famigerado é uma história muito engraçada, não sei se você conhece. É uma espécie de cangaceiro, um valentão do sertão, que vinha perguntar ao doutor da cidade o que significava famigerado, porque alguém tinha chamado ele de famigerado. Ele nem sabia pronunciar direito a coisa, e o doutor fica em palpos de aranha, porque se ele dissesse a versão normal, cursiva do famigerado, o cara ia matá-lo, né? Então o que ele vai fazer? Como ele vai sair dessa, né? Então eu armei um jogo de xadrez, os dois ficavam jogando xadrez e o caboclo sempre dava um checkmate no médico, o médico tinha que sair pelos lados, né? Era um xadrez imenso que tinha aqui na frente, o povo ficava em volta, sentado, e o médico ficava ali na varanda tentando falar com ele, dar essas explicações. Até que ele consegue realmente convencer o cara de que Famigerado era um grande elogio, famoso, um cara respeitado, então, né? Muito engraçado o conto. Acontecia aqui. E dos Irmãos Dagobert, sai então todo mundo cantando, festejando e vinha para esse espaço aqui onde aconteceu o Lua de Mel. Hoje está um pouquinho diferente, mas basicamente essa parte aqui é igual. Dessas festas, quando acabava a festa, os noivos saíam, né, a cavalo daqui, né, e dissolvia tudo, o povo ia para o meio do mato, lá para o meio do mato, onde acontecia então a história do Rio Baldo Tatarana, quer dizer, o encontro do Rio Baldo Tatarana com o demônio, né? O pacto com ele, com o diabo. E aí, quando acabava isso, acabava. O povo ficava por aí, ia embora. Não, eu adaptei cada conto, mas adaptei rigorosamente com as palavras do Guimarães Rosa, né? Ou seja, eu adaptei com a forma de ver, porque é isso, a ideia era que... E tinha isso também, né? Que a ideia era que você visse o espetáculo como você lê um livro de contos. Você não lê um livro de contos assim, corrido como se lê um romance, né? Sei lá, eu pelo menos, quando eu pego o livro de contos, eu vou pelo o título que me atrai é o primeiro que eu vou ler, não é o primeiro. Pode ser o último, pode ser que está no meio. Eu vejo que me atrai esse título, eu vou começar a ler por ali. Aí depois eu vou pulando, né? Eu acho que é muito a mecânica de quem lê um livro de contos, né? Você abre também você lê um dia, né? Esquece o livro durante não sei quantos dias, depois abre o livro, abre outro, vê. Eu queria que tivesse essa sensação também, né? Quando o público saísse daí, tivesse a sensação que tinha mergulhado dentro de um livro de contos, né? Então tinha isso também, né? Daí a ideia de que nem todo mundo pudesse ver os espetáculos, ficar para ler, como se fosse ler esse conto 2 meses depois, tá entendendo? E que isso também remetesse ao público da vontade de ler o conto que ele não viu, né? Era muito engraçado, aconteceu muita coisa muito engraçadas, muito curiosas. Como o espetáculo teve aqui na época, depois teve, 2 anos depois, teve de novo aqui, particularmente, na Lagoa do Nado, havia pessoas que tinham visto o espetáculo 2 anos antes e que agora vinham com o intuito princípio de tentar ver o espelho nenhum, porque eles não tinham podido ver, entendeu? Outros acontecia, foi muito engraçado que tinha tinha umas velhinhas que vinham todo dia ver o espetáculo. E todo dia que elas saíam, perguntavam, amanhã que horas é o velório? Aquelas que não viam o velório, que não participavam do velório. Não se interpôs mais nada, só viam o velório. Chegavam aqui, no início já iam lá para a sala, tomavam um lugarzinho delas,
ficava conversando com os atores que estavam ali e ia começar a conversar e participar com o público que estava entrando. Então, eu queria isso, né? Que você visse o espetáculo como se estivesse mergulhando dentro de um livro de contos.